A Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal para limitar a decisão da própria Corte de ampliação do foro privilegiado. Quem tem detalhes para a gente é a Aline Beckett, em Brasília. Pois não, Aline? Pois é, Nonato, a PGR apresentou esse recurso ao Supremo Tribunal Federal para evitar que o foro privilegiado seja ampliado demais. Isso porque o STF decidiu em março deste ano que um político ele pode continuar sendo julgado pela Suprema Corte, mesmo que ele tenha terminado ali o mandato dele. Isso desde que o crime tenha sido cometido ali durante o exercício do mandato. E aí, essa regra se aplica aos casos de renúncia, não reeleição e também cassação. Isso acaba ampliando o alcance ali do foro privilegiado, que pode levar mais casos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive os casos de instâncias inferiores que já estão em andamento na Justiça Federal. Inclusive, gente que nem tem mais mandato pode, esse caso acabando sendo levado ali, transferido ao Supremo Tribunal Federal e começando ali um novo julgamento na Suprema Corte. Então, o que a PGR está dizendo ali nesse recurso é que isso não pode virar uma regra automática de transferência automática para o Supremo Tribunal Federal, porque os processos que já estão quase no fim, eles não devem voltar ao Supremo só porque alguém recuperou ali o cargo ou mudou de alguma posição. Então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teme que isso atrapalhe investigações, cause mais lentidão em processos e até também proteja os acusados com base em manobras políticas. Ainda não tem uma data para o julgamento desse recurso. É provável que ele seja julgado ali em plenário virtual pelos ministros da Suprema Corte. E aí eu já reitero a vocês que essa discussão voltou à tona essa semana por conta ali dos parlamentares no Congresso Nacional que estavam pedindo algumas mudanças, algumas alterações nessa decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito ali, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro ali, eles iniciando uma articulação política pela aprovação dessas alterações, dessas regras que foram definidas pelo Supremo Tribunal em março deste ano para poder retirar o processo da suposta trama golpista do STF e aí impedir que o ex-presidente seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu destaco a vocês que o ex-presidente ele faz parte do núcleo 1 da trama golpista. Esse julgamento está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. O processo está quase na fase final. As alegações finais terminam na semana que vem. As defesas têm até a semana que vem para poder fazer essas alegações finais e o julgamento está previsto para acontecer ali entre setembro e outubro ainda deste ano. Lembrando que, enquanto os ministros não decidirem sobre esse recurso que foi apresentado pela PGR, aquilo que foi decidido em março deste ano continua valendo. E aí a gente segue nessa expectativa dos ministros fazerem o julgamento, então, dessa observação que foi feita pela PGR. Eu volto com você. Aline Beckett, direto de Brasília. Muito obrigado, Aline. É assunto também para a gente trazer aqui os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e o Henrique Kriegder, também analisando esse tema. Nunca se falou tanto em foro privilegiado quanto nos últimos dias aí, não, Deise? Nonato, esse é um movimento, na verdade ele está pautado ali no Congresso Nacional há em torno de 7 anos, E isso é muito demonstrativo do que é o Congresso Nacional brasileiro, né? Ele é lento, ele é reativo e ele é pragmático. De novo, embora essa PEC ela tente avançar agora, o fato dela ter ficado estagnada por 7 anos diz muito sobre o nosso Congresso Nacional, Então, ela volta para a pauta agora porque existem interesses políticos de autopreservação do corpo do Congresso Nacional, Não é uma pauta que vá discutir a política brasileira na sua profundidade ou que vá torná-la mais ética. Não, ela volta para a pauta e com mais força simplesmente por uma questão de autopreservação. E isso é muito emblemático do que é o Congresso Nacional, Ele age por essas conveniências político-eleitorais e transforma
transforma isso em prioridade de Estado, né? Então, o que a gente vê é que eu acredito que agora essa questão ela vai ganhar um pouco mais de força e ela pode deixar a pauta da anistia um pouco de lado, um pouco enfraquecida, até pela posição dos líderes das casas, né? O Hugo Mota e o Alcolumbre. Mas é impressionante como o Congresso brasileiro ele não falha nunca nessa previsibilidade que a gente tem. Ele age sempre em torno da autopreservação. Henrique, como que você está interpretando, então, essa intenção dos parlamentares de tentar mudar as regras do foro privilegiado? Seria uma espécie de blindagem? Você vê que vai conseguir passar? Com certeza é uma blindagem, Soraya. Cada vez mais nós temos evidências de movimentações por parte do STF, da Suprema Corte, de específicos ministros contra parlamentares e agora também, depois de assinaturas de pedido de impeachment e posicionamentos ainda mais veementes, esses parlamentares estão fazendo a conta. Uma hora ou outra, uma represália pode chegar na minha porta, e por isso então estão acelerando essa pauta que como a Deise colocou aqui perfeitamente, né? Já deveria ter sido pautada há muito tempo, estava travada e só agora que foi chegando mais perto. Não existem razões hoje jurídicas nem políticas, muito menos sociais, que sustentem a ideia do foro privilegiado no Brasil. Países como a Alemanha, a França, países também nos Estados Unidos já abandonaram essa ideia, outros nem adotaram. Grandes democracias não mais adotam o foro privilegiado. Tem uma questão ou outra que vai fazer com que a pessoa só possa ser julgada pós o término do mandato, coisa do tipo, mas nunca limitando sempre a Suprema Corte ou exclusivamente a Suprema Corte. E agora nós estamos vendo a Suprema Corte julgando casos que aconteceram, como é o caso do 8 de janeiro, mesmo depois do término do mandato de um presidente, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, a questão do foro privilegiado não só gera esse ambiente para uma pressão entre os poderes, mas também faz com que haja essa bagunça institucional de quem deve julgar o quê e quem deve ser julgado por quem. Não existem razões. Será que os ministros do STF eles são menos passíveis de corrupção que os juízes de primeira instância, de segunda instância ou mesmo terceira instância? Será que os processos de investigação pelo STF são menos passíveis de corrupção do que as outras instâncias? A verdade é que não. A gente não tem instrumentos para comprovar que sejam. Então, nesse cenário, o foro privilegiado ele perde a razão de ser, a não ser aqueles que são, sim, interessados em fazer aí as suas combinações por debaixo do pano com um colegiado menor de juízes. Então, nós estamos, sim, nas vésperas, né, de um possível avanço para uma questão que é muito importante de ser resolvida no Brasil, que é o fim do foro privilegiado.